Biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio. Eu queria primeiramente pedir desculpa pela minha voz, porque hoje é quinta-feira, eu já dei muitas aulas, ainda tem muitas aulas pra dar, então a minha voz acaba ficando meio falhada mesmo. E queria pedir desculpa também pela iluminação, porque eu tô gravando agora, ó, são 6h03 da manhã, porque é o único tempo que eu consegui tirar pra gravar vídeo pra vocês, porque a rotina tá muito corrida e eu não queria deixar vocês sem vídeo, já que agora a gente voltou oficialmente. E hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês falando sobre qualificação e defesa de mestrado, né? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, as diferenças que eu notei e passar algumas dicas pra vocês. Lembrando que cada programa de pós-graduação tem as suas regras, tem as suas obrigações, então eu vou contar da minha experiência, pode ser que mude pra você. Gente, vocês vão me perdoar também que eu tive que ligar o ventilador, porque, assim, o aquecimento global, ele realmente bateu na porta. São 6 horas da manhã e está muito calor já. Então, não tem como eu gravar esse vídeo sem ventilador, vocês vão me perdoar, né? Bom, eu qualifiquei o meu mestrado em novembro de 2022. Eu fui achando que seria mais tranquilo do que foi. Basicamente, o que é a qualificação, né? É uma aula que você vai apresentar sobre o seu trabalho, e literalmente uma aula. Então você tem que saber muito sobre o assunto que você está estudando, a ponto de você ensinar ali quem tá do outro lado da tela, no meu caso foi online, né? Mas quem tá ali te assistindo, sobre o assunto do seu trabalho. Então, não necessariamente, pelo menos não na minha pós-graduação, a gente precisava mostrar resultados. Então a gente poderia só mostrar uma introdução e a metodologia, contar como a gente tá fazendo o nosso trabalho. Mas teria que ser uma aula muito embasada. Então, o que eu sinto para a qualificação é que é um momento muito de você expor que você está inteirado do assunto do seu trabalho, que você está entendendo do assunto que você está estudando, né, para uma banca. E além disso, é o momento deles fazerem ajustes no seu trabalho, porque na qualificação é o momento em que seu trabalho ainda dá para ser mexido em algum ponto, né? Por exemplo, no meu caso, o meu trabalho ele foi mexido muito na metodologia, no momento da qualificação. Então, a qualificação, ela foi, quando eu digo que eu esperava que ela fosse um pouco mais tranquila do que acabou sendo, é porque o momento da qualificação, a gente tem muitas sugestões e é muito massivo. Eu lembro que foi muito tempo ali de arguição, né, comentando com a banca, porque justamente é esse momento que a banca tem pra falar o que ela acha ou o que ela não acha sobre o seu trabalho em questão de o que vai ser daqui pra frente. Lembrando que a qualificação ela acontece meio que no meio do seu trabalho. Então você ainda tem mais metade do tempo ali do mestrado para desenvolver. Então é o momento de você reorganizar os dados que você tem, ou mudar sua metodologia, ou reestabelecer ali uma forma de comunicar esses resultados. Como eu falei, não é obrigatório você mostrar os resultados, mas você pode mostrar, então também é um momento meio que de preparo para a defesa. Então, se tiver ali alguma questão com os resultados, a banca também vai falar. Então é um momento muito legal, assim, hoje em dia, olhando de fora, é um momento muito legal, mas enquanto eu estava fazendo o mestrado, foi um momento muito apreensivo, a qualificação. Ela marcou muito o meu trabalho, porque, como eu falei, eu tive alterações bem pontuais sobre o meu trabalho, que mudaram a estruturação dele quase que total. Mas foi muito interessante, porque eu acho que se eu não tivesse tido esse momento da qualificação, meu trabalho não teria ficado, né, tão bom quanto ficou no final das contas. Eu gostei muito do meu trabalho. Dicas que eu posso dar pra vocês: vá preparado para argumentar, né? Então esteja inteirado do assunto que você está estudando. Eu acho que isso é meio óbvio, mas eu acho que na verdade esse é um ponto que eu nem preciso comentar muito no mestrado, porque eu acho que se você já entrou no mestrado, já tá 1 ano desenvolvendo seu trabalho, você já está ali apto para falar sobre o assunto. Mas assim, treine o fato de você ensinar para outra pessoa esse assunto. Pra mim, para o meu amigo Denner também, que fez junto comigo o mestrado, acabou sendo tranquilo essa parte da aula, inclusive a didática foi elogiada em ambos os casos, justamente porque a gente é professor, então a gente já tá acostumado com o fato de ter uma didática e tentar explicar da maneira mais confortável possível para quem tá escutando. Mas, se você não tem contato com esse meio, se você não é professor, se você não atua com isso, é interessante que você vá treinando. Então, pega alguém, por exemplo, muito
X, assim, alguém que não esteja inteirado do assunto, que não seja da sua área. E, por exemplo, a minha amiga é psicóloga, então, e eu tô fazendo um trabalho de botânica, então eu vou pegar minha amiga que é psicóloga e eu vou apresentar meu trabalho pra ela, pra ver se ela vai entender, porque ela não é da área. E se alguém que não é da área entende o que eu falo, é ótimo, porque se alguém que não é da área tá entendendo, muito possivelmente a sua banca, que é da área, vai entender também. Então, a dica é essa, vá muito apto para argumentar e também escute muito o que a banca vai falar. Então, às vezes a gente não vai ter subsídio suficiente para ali discutir, argumentar com a banca, né? Então, também tem momentos que, obviamente, você pode defender o seu ponto do porquê você tá fazendo daquela forma, é super válido, mas também esteja preparado para mudar o seu trabalho se for necessário e acatar tudo que a banca falar, ou grande parte do que a banca falar. E aí agora sobre defesa, né? A defesa de mestrado é um momento muito esperado, é um momento muito, assim, tenso para todo mundo que passa pelo mestrado, eu acredito. É uma data que marca muito, eu nunca vou esquecer, dia 21 de setembro de 2023, que foi minha data de defesa. Defesa de mestrado, assim, agora que eu passei por esse processo, eu sinto muito mais que é um rito de passagem, né? Então, seu trabalho ele já foi enviado para uma banca dias antes, né, um mês antes, para eles lerem o seu trabalho, já passou por todas as revisões da orientação. Então, minha orientadora, nossa, leu milhares de vezes o meu trabalho, não só ela, todos os colaboradores também. Então, assim, acaba sendo um rito de passagem para você oficializar aquele documento que você escreveu. Então, é ali que você vai demonstrar mais resultados. Então, enquanto que na qualificação a gente foca um pouco mais em introdução e metodologia, lá na defesa de mestrado a gente vai fazer mais a parte de realmente focar a metodologia, então bater o martelo de como foi que a gente fez, e aí sim mostrar todos os resultados que a gente obteve dessa metodologia que a gente escolheu. Ali também tem sugestões da banca, obviamente, é um momento que a gente ainda pode mexer em algumas coisas do documento, não estruturalmente, mas a gente pode mexer em questão de, por exemplo, sei lá, ortografia, o jeito de escrever, mudar a representação gráfica, qualquer coisa do tipo que, assim, não necessite de você reformular todo o seu trabalho, porque ali é o momento da defesa, o seu trabalho está pronto. Mas alterações que são pontuais, mas que mudam a estética ou mudam a apresentação dos resultados e que tornam aquilo melhor, porque querendo ou não, a banca sabe mais do que a gente é muito mais experiente, por isso que eles estão como banca. Mas o que eu senti foi que a minha defesa de mestrado foi muito mais tranquila do que a qualificação. E aí a gente tem alguns pontos. Primeiro, porque na qualificação a gente ainda tá um pouco inseguro, querendo ou não, né? A gente tá com 1 ano de trabalho, quando eu fui apresentar a minha defesa, eu já tava com 2 anos trabalhando sobre aquele assunto, então eu tava mais segura para desenvolver. Outro ponto é que na qualificação, como a gente foca um pouco mais em introdução e metodologia, fica meio aberto a questão de resultados, e a gente não consegue mostrar, olha, eu tô conseguindo. Quer dizer, você pode fazer isso, mas naquele momento eu não tinha, por exemplo, os resultados todos prontos, então eu não tinha como falar assim, olha, tá dando certo desse jeito. Eu tô mostrando aqui pra vocês que tá dando certo, eu tô tendo esses resultados. Enquanto que na defesa, eu mostrava a metodologia e já mostrava, olha, com essa metodologia eu consegui esse resultado. Então eu já dava para a banca uma resposta do que a metodologia me proporcionou ali naquele momento. Fora isso também, né, como eu disse, na qualificação é um momento que você pode alterar muito o seu trabalho ainda. Então a gente tem uma arguição um pouco mais intensa. E na defesa já são correções mais pontuais, são coisinhas assim, detalhes que fazem total diferença e que devem ser corrigidos, obviamente, mas que acabam sendo mais tranquilos de corrigir, porque o grosso, né, o grosso modo, assim, você já fez. Então, é um momento muito interessante também, porque eu fui pra defesa muito mais nervosa do que eu fui pra qualificação, só que a defesa foi muito mais tranquila do que a qualificação, muito, assim. E a banca foi a mesma, eu decidi manter, justamente porque eu queria que eles tivessem essa visão, esse acompanhamento, então eles que sugeriram as alterações na qualificação, eu acatei a maioria delas, e aí eu queria que eles tivessem esse retorno na defesa para ver o que eu fiz com tudo aquilo que eles me sugeriram, né? E aí foi bem legal, porque a gente conseguiu complementar muita coisa, e eles já estavam inteirados do meu trabalho e facilitou muito na hora da defesa. Então, se eu tenho uma dica para dar para vocês, é justamente na qualificação vá preparado para argumentar. Não que na defesa você não tenha que ir preparado para argumentar, mas eu sinto que na qualificação a gente precisa de muito mais um preparo, muito mais ensaios,
do que na defesa, porque como eu disse, né, a defesa é no final do seu trabalho, você já tá completamente confortável com o assunto, e na qualificação a gente ainda tá meio pisando em ovos, é a primeira apresentação importante, então se prepare muito para a qualificação, escute muito o que a banca vai falar, justamente para deixar o seu trabalho mais redondinho possível. A gente que tá fazendo o trabalho, a gente tá muito imerso no trabalho, e aí é muito importante ter esse olhar de fora, de uma pessoa que não está fazendo o trabalho, para sugerir algumas coisas, e é óbvio, a gente vai acatar o que couber para o nosso trabalho, o que couber para o tempo que a gente tem, enfim, de acordo com o que couber na sua rotina e no seu trabalho e na sua dedicação ali. Mas é isso, eu acho. A defesa, ela é muito importante, mas como eu disse, eu sinto que ela é mais um rito de passagem, tá? Agora, pra tranquilizar um pouco vocês, também uma coisa que eu sempre pensava, sempre era o meu mantra, assim, é óbvio que você ir pra qualificação e ir pra defesa não quer dizer que você tá aprovado, só tá aprovado depois que a banca bate o martelo. Mas, se seu orientador ou sua orientadora te deu confiança para ir para a qualificação e para ir para a defesa, muito provavelmente seu trabalho está bom o suficiente para ser aprovado. Enfim, eu tentava colocar isso muito na minha cabeça, de que, tipo assim, a minha orientadora, ela também é incrível. Ela tem muitos trabalhos publicados, ela é doutora, enfim. E se ela achou que o meu trabalho estava digno para ir para uma defesa de mestrado, é porque, então, muito provavelmente eu estava aprovada, por mais que houvessem correções. Então, se tranquilizem, mas não muito também, porque o nervoso também é importante. Eu sinto que o nervosismo, ele faz a gente se preparar mais, né? Não ir tão relaxado para aquele momento. Então, também é importante você ter esse nervosismo pra gente conseguir dar importância para aquele momento, e estudar, e focar, enfim. Porque se eu for achando que não é nada, pode ser que, tipo, na hora eu não saiba me virar ali, não saiba argumentar. Então, se preparem, mas também tenta manter, assim, na cabeça que é isso, é o rito de passagem, é aquele momentinho ali, são aquelas, 2, 3 horas que você vai ficar ali, né, na apresentação e na arguição, e depois vai acabar, né, depois você vai ter aquele relaxo, e, gente, nossa, o relaxamento depois da defesa é uma questão, viu? Nossa, que saudades do sentimento que me deu quando eu defendi o meu mestrado e eu tirei um peso imenso das minhas costas de, nossa, ufa, passou. Então é isso, desejo boa sorte pra todo mundo que ou tá entrando no mestrado agora, ou tá tentando entrar, ou tá perto da qualificação, ou tá perto da defesa. Me deixem aqui embaixo no que vocês estão fazendo no mestrado, ou no que vocês pretendem, qual a instituição. Pra quem não sabe, eu fiz no Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo, que é o antigo Instituto de Botânica. Eu quero saber de vocês também, o que vocês andam fazendo e se vocês pensam no mestrado, se tem mestrandos aqui também, ou se eu tô falando só com estudantes de graduação, ou só com estudantes de ensino fundamental, ensino médio, enfim, me deixem aqui embaixo pra gente conversar. Então é isso, até o próximo vídeo, que é daqui 15 dias. Os vídeos estão sendo postados a cada 15 dias, então eu espero vocês sempre aqui no canal. Um beijo e até mais!